Olá pessoal, de volta para continuarmos a nossa análise nesses princípios operacionais do transformador. Estamos a cada módulo ganhando mais consistência, ganhando mais arrojo, ganhando mais visão global de como essa máquina se relaciona. A conversa de hoje requer também mais um passo importante no sentido de galgar, espaço, informação e consistência em toda essa análise do transformador em regime permanente. O que significa isso? Opera com tensão e frequências nominais. Pode estar vazio, com meia carga, um terço de carga, carga nominal ou até sobrecarregado. O interessante é que ele esteja operando com tensões e frequências da concessionária. Aquela questão da tensão, lembra? Nem um volt a mais, nem um volt a menos. É o caso, tá bom? O que nós já apresentamos aqui? Para comparação, à esquerda, a minha esquerda, é o modelo do transformador com as tensões de entrada, as tensões de saída, o núcleo, o fluxo sobre o núcleo, aquela questão do fluxo líquido no ambiente magnético da máquina, e aqui ao lado o circuito equivalente também completo dele. Tá? A novidade, exatamente, em a representação simbólica da carga de uma planta industrial, de uma planta comercial, de uma planta residencial, agregado aos terminais secundários desta máquina, desse lado e desse lado. Perfeito? A grande pergunta desse nosso bloco de hoje é: como uma carga conectada aqui, representada em verde, vai indicar para a máquina ou fazer a máquina a seguinte pergunta: olha, você poderia solicitar da CEMIG ou da fonte de energia para mim, porque eu vou precisar dela. Como é que é essa relação? Que tipo de interatividade surge de ter entrada dessa impedância ZC, impedância da carga, com esse fator de potência θC, que vai solicitar da fonte uma injeção de potência ou de energia nessa entrada? E claro, como é que a coisa se reflete do lado de cá, perfeito? Então vamos fazer isso com calma. É o ponto que falta, aparar essa para entrar na sequência de ensaios, onde nós vamos alavancar o nosso curso de maneira efetiva, tá? Mas falta esse detalhe, falta esse toque de classe, falta essa cereja do bolo, tá bom? Inicialmente, vamos propor a seguinte situação: essa máquina está operando a vazio. Se está vazio, a carga não está conectada, tá bom? Então o circuito está aberto. Consequentemente, se não há carga conectada fechando o modo de saída, a tensão não vai existir 2. Se não existe 2, então não existe, por exemplo, essa corrente em azul. Então, quem seria a corrente primária? Olha aqui, pelo diagrama do circuito elétrico equivalente, no nó A, se o I2 é 0, a corrente primária ela é exclusivamente a corrente de excitação. Não há outra corrente no ambiente da máquina, tá? Uma vez que não há carga conectada no secundário, perfeito? Detalhe 2, se não existe a corrente secundária 2, vamos lá, não existe intensidade magnética H2, não há corrente. Não existe indução magnética B2, não há intensidade. Não existe força magnetomotriz FM2, não há corrente 2. Não há fluxo magnético Φ2, porque não há corrente no secundário. Tá? Então o único fluxo que está reinando na máquina é sem dúvida o fluxo ligado a quem? A corrente de estação, que magnetiza o núcleo e pela lei de Faraday induz uma tensão E2 no secundário da máquina. Perfeito? Eu ousaria até propor para vocês um pequeno fasorial dessa condição para entender melhor o que está se passando aqui. Mais uma vez é bom lembrar que a fonte está no primário. Não tendo I2, a rigor a fonte nem enxerga nessa parte do circuito. Não há corrente, porque não existe nada daqui para lá. Não existe nada jusante de terminais AB. Não existe nem secundário, não tem corrente, tá? Então, de fato, quem que a fonte enxerga efetivamente? Essa impedância primária, uma impedância relativamente pequena, e a impedância do núcleo, onde eu tenho uma resistência e uma reatância magnetizante em paralelo. E aí vamos pensar o seguinte, gente, lembrando que foi feito em termos de perda por Foucault, principalmente, a cartolina resinada, isolada, separando da parte elétrica da magnética, um núcleo laminado, cada lâmina bem fininha e com dupla camada de verniz, depois empacotado, virando 4 camadas de verniz entre cada lâmina. A resistência do núcleo é absurdamente elevada. Mas assim, absurdamente elevada em valores ômicos. A reatância magnetizante também é muito grande, mas em termos ômicos não chega sequer, às vezes, a metade do valor da reatância, da resistência do núcleo. Tá? Então significa o quê? Que nós temos dois valores ômicos de valores significativamente elevados em paralelo, só que um bem superior a esse aqui. Vou fazer uma analogia matemática, tá? 5 realmente é maior do que 2. Agora, quando eu trabalho em paralelo, gente, não esqueçam disso. Quando nós trabalhamos com impedâncias em paralelo, não é nem 5, nem 2 que a fonte enxerga. Quem que a fonte enxerga?
inversos. Lembra? 1 sobre Z, 1 sobre Z enxerga 1 sobre Rn, 1 sobre Xn, 1 sobre 5 e 1 sobre 2. E pera ainda, 5 de fato é muito maior do que 2, mas 1/5, que ao invés de 5, é muito menor do que que meio, que ao invés de 2. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Olha só que dica, olha só que dado crucial, já passando a análise pragmática da máquina. Todo transformador que opera sem carga, que opera vazio, apresenta um fator de potência horroroso. Não é nem ruim, não. É horroroso porque, para a fonte, o circuito é predominantemente indutivo. Porque, gente, 2, de fato, quem está fazendo o papel do 2 é o Xn. É muito menor do que 5, que está fazendo o papel do Rn. Mas não é 5 nem 2 que a fonte enxerga. Quem que a fonte enxerga? Impedâncias em paralelo. Ela enxerga 1/5 e 1/2. E sendo assim, 1/2 é muito mais significativo, tá certo? Então, gente, guarde isso. Todo transformador operando vazio apresenta baixo fator de potência. Baixo não, péssimo, mas muito ruim mesmo. Então, eu ousaria fazer o seguinte. V1, que é a tensão de referência, a tensão que eu estou alimentando, a máquina, evidentemente. Aqui o nosso sentido de giro, já comentamos isso, diagrama fasorial sem sentido de giro, eu nem olho. Não tem significado algum para mim. Eu até falei o seguinte, Marcos, mas o transformador não tem parte móvel, concordo, mas a CEMIG que o alimenta é formada por quem? Só por unidades rotativas geradoras, que estão todas elas, 100% delas nesse momento, girando no mesmo sentido, anti-horário, trigonométrico positivo. E as grandezas oriundas desses geradores são todas vetoriais, são todas rotacionais. Então, não admitir isso no transformador é um erro clássico. Essa máquina é de corrente alternada, tá? Vamos lá, anti-horário, trigonométrico, positivo, perfeito? Então está aqui o V1, que é a tensão que alimenta a máquina. E eu penso o seguinte, gente, eu gostei de pensar assim, se eu quero traçar um fasorial, ninguém melhor que uma tensão de referência que eu sempre posso medir. E mais, é uma tensão constante que vem da CEMIG, espetacular, mesmo porque, o que nós comentamos há pouco? Para a fonte que é a CEMIG que está chegando aqui, que ela enxerga um circuito altamente indutivo. Ao invés da corrente primária, que nesse caso em particular o I2 sendo zero, ela enxerga só o IFI. Eu pergunto para vocês, colegas engenheiros, o que acontece com o circuito altamente indutivo, corrente em relação à tensão, se atrasa. E muito, ou seja, nesse caso, onde é que está o IFI? Muito atrasado em relação a quem? À tensão. De um ângulo θn, que eu vou chamar de ângulo de fator de potência do circuito elétrico do núcleo do transformador. Por que ele é tão grande? Porque o circuito para a fonte é um circuito altamente indutivo. E nós sabemos quanto maior o θn, menor o seu fator de potência. O que eu vou usar fazer aqui, por exemplo? Vou pegar e decompor o IFI nas suas componentes retangulares, ó. Aquela que está em fase com a tensão, que é a nossa famosa IHF, que escoa pela resistência do núcleo, e um que está perpendicular ao IFI, que é exatamente quem? A componente magnetizante. Perfeito? Agora eu te pergunto, onde estaria o vetor fluxo mútuo, né? Fluxo concatenado em laço de fluxo nesse fasorial? Ora, fluxo está ligado à força da motriz, lei de onda magnética. Força da motriz é corrente, então peraí. Onde estará a corrente relativa à ação magnetizante do circuito? O IM. Ela é que vai produzir a força motriz magnetizante, perfeito? Que produz o fluxo mútuo. Então, todo mundo em cascata na mesma direção em sentido por se tratar de grandezas vetoriais. Onde é que está o fluxo mútuo aqui, vetor que ele se encontra? Perfeito? E agora, olha que coisa legal, gente. Olha que coisa interessante. Olha como nesse conceito, nessa visão da máquina mais intrínseca, nesse diagnóstico de máquina, como o raciocínio se fecha. O que nós comentamos aqui já várias vezes? Que nessa máquina, por exemplo, é correto afirmar isso aqui, ó, que de fato existe uma diferença de potencial V1-E1 para que você tenha uma corrente circulando, tá certo? Do sentido maior para o menor potencial. É diferença de potencial e não somatória de potenciais. Olha que coisa. Quando você analisa esta malha, V1 está nesse sentido e E1 está nesse, estão opostos. Eu te pergunto, cadê o E1 nesse fasorial? Pela lei de Lenz e pela lei de Faraday, onde estão as tensões induzidas relativas à taxa de variação do fluxo? 90 graus elétricos atrasado. Olha, o vetorial aqui, sentido de giro. O que significa 90 graus atrasado? Para cá ou para cá? Ora, passa o fluxo, 90 graus atrasado passa a tensão. Então, olha a posição da tensão E1 em relação ao fluxo magnético que a produz. E aqui corrobora com a tese. De fato, na malha de entrada eu tenho uma tensão V1 no sentido
e a tensão é 1 em sentido oposto. Olha que coisa. Sensacional, né? Perfeito? Ok, muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos agora dar um passo importante. Isso aqui seria a representação vetorial para essa máquina operando sem carga. Tá? Quer dizer, no módulo relativo a ensaio vazio, a repetição desse fasorial seria muito bem-vinda. Tá? Muito bem-vinda mesmo. Tá bom? Vamos lá, vamos injetar carga nesse circuito. Não esqueça que as plantas industriais, as plantas comerciais, as plantas residenciais, toda planta que a CEMIG alimenta é caracterizada por cargas em paralelo. Sua casa, lâmpadas em paralelo, tomadas em paralelo, né? Uma indústria, ramos em paralelo, todo mundo em paralelo. Então preste atenção, o que significa jogar carga aqui, entrar com impedância. E toda vez que você entra com impedância, você entra com um ramo de carga, você entra com 1 sobre Z, mais 1 sobre Z, mais 1 sobre Z. Então, toda vez que você coloca carga, raciocine comigo, engenheiros, você coloca carga, o que acontece com a impedância equivalente da planta? A impedância cai, porque é soma de inversos. Você está jogando mais 1 sobre Z, mais 1 sobre Z. E aí, amigo? Lei de Ohm. V é Z vezes I. A tensão V2 é constante. É a tensão que a máquina alimenta a planta. Se a impedância começa a cair, a corrente começa a crescer, a corrente começa a aparecer, como diz assim, tensão vezes corrente, olha a máquina jogando potência para a carga. Perfeito? É assim que a entrada de carga suga potência do secundário. Mas vem a pergunta, mas essa potência secundária não chegou aqui à toa? Como é que ela apareceu aqui? Só pode ter vindo do primário, fornecido pela CEMIG. Então como é que a máquina, CEMIG, manda potência para mim, como é que rola isso? Primeiro é importante perceber, joguei carga aqui, a impedância equivalente cai. Lei de Ohm, V, Z vezes I. Se a impedância cai, a corrente aparece. Olha, corrente vezes tensão, tensão fixa, corrente crescendo, olha a máquina jogando potência para a carga. Ótimo. Apareceu em 2. Apareceu em 2, coisa que nós não tínhamos com o transformador sem carga. Ao aparecer em 2, aparecerá quem? Uma intensidade magnética H2 na bobina secundária, claro. Uma indução magnética B2 na bobina secundária, claro. Uma força magnetomotriz FMM2 na bobina secundária e um fluxo Φ2. Agora, qual o sentido do fluxo Φ2? Ele entra contrariando o fluxo que vem do primário, porque as bobinas são subtrativas. Ora, se aparece, eu tinha apenas um fluxo nesse sentido, e com injeção de carga aparece um fluxo em sentido contrário, o que acontece? Os fluxos tendem a quê? A se anularem. Eles têm ação desmagnetizante. O que é correto dizer, então? Que o fluxo líquido do núcleo diminui. Ora, se o fluxo líquido diminui no núcleo, vejamos, o E1, que é produzido por esse fluxo, ele sente essa redução do fluxo e ele começa a cair. A redução em módulo é DDT. Então ele começa a cair. E quando o E1 começa a cair, começa a aumentar essa diferença de potencial. Opa, se eu começo a aumentar a diferença de potencial na malha, a corrente vai crescer. A corrente 1 crescendo com a tensão constante, olha a potência elétrica maior entrando na máquina, vindo da concessionária. Espetacular, né? E tinha que ser mesmo, sabe por quê? O fluxo no núcleo não poderia ficar tão pequeno assim, senão a máquina tenderia praticamente a sumir, a apagar. Então, quando o I1 cresce, aumenta a intensidade de H1, aumenta a indução B1, aumenta a força magnetomotriz FM1, aumenta o fluxo Φ1. E esse aumento é para compensar o crescimento de Φ2. Para quê? Para que fluxo que vem do primário menos o que vem da carga me dê quem, gente? Fica exclusivamente o fluxo relativo à corrente de estação, porque o fluxo solicitado pela carga I2 vai ser compensado pelo fluxo de carga que vem de 1, de maneira que só sobra aqui quem? O fluxo de excitação, que magnetiza a máquina, que induz tensão e que mantém a máquina em condição de transmitir potência do secundário, do primário para o secundário. Olha que espetáculo. E quer ver coisa interessante? E quando isso acontece, então, ó, me mostra a presença do I2 nesse diagrama e com isso, então, corrigindo a questão do fator de potência. Na hora. Ora, gente, voltímetro em AB, A montante, V1, ou melhor, E1, lens. Voltímetro em AB, a jusante, E2, Faraday. Então é a mesma tensão. Eu estou falando da mesma grandeza, eles estão em fase. A única diferença é o valor em módulo por causa de quem? Dessa relação de transformação que está aqui. Então eu pergunto, a nossa casa, a nossa planta industrial, principalmente, uma planta industrial, planta comercial, que solicita I2, no seu modo de ver, a quantas anos esse fator de potência da carga? Olha, ele é indutivo.
Você bater o olho para qualquer carga no ambiente da grande BH, que é o maior consumidor da CEMIG, você vê sempre uma carga indutiva. E o que uma carga indutiva faz com a tensão? E a corrente? Deixa a corrente atrasada de θc graus, que é o fator de potência da carga. Detalhe, se V1 é a tensão de referência da malha de entrada, qual que é a tensão de referência da malha secundária? É 2. Então, cadê a corrente 2 desse fasorial? θc graus atrasada em relação a quem? Não é 2, que é a tensão que alimenta a malha secundária. Mas onde é que está o I2? Tinha que estar aqui, o I2 não é índice secundário, mas não é o I2 que eu quero o I2', lembra? Para trazer o I2' para cá. Então, como é que esse I2' aparece aqui? É só você lembrar que a força magnetomotriz do primário e a do secundário, elas são iguais, mas compõem o quê? Um par de ação e reação. Tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos contrários. Então, quando eu pego o I2 e vou refletir no meu primário, olha o que eu faço? Prolongo o I2, tá? E rebato esse vetor aqui, sentido oposto, porém, com módulo equivalente a quem? Equivalente à relação de transformação, claro, porque isso é I2', e a corrente 2 referida no secundário pela nossa relação de transformação. Então, Q de a corrente 1, olha que coisa interessante. Olha o que nós vamos concluir aqui. Cadê a corrente 1? Por definição, no módulo A, no nó A, quem que é I1, se não a soma vetorial de φ mais I2, então resultado, soma vetorial, diagonais de um paralelogramo. Então, o que eu vejo aqui? Que a corrente I2 aparece aqui, fazendo com que a corrente I1, que é a corrente agora que realmente vai ser solicitada pela máquina da CEMIG, ela se encontra nessa posição e trabalhando com esse novo fator de potência da carga. Então observe que se um transformador operando a vazio tem péssimo fator de potência, senhores, a simples inserção de carga no secundário já corrige consideravelmente o fator de potência do transformador. Por quê? Ele é fruto de quem? Da ação vetorial do I' mais I2' refletido. Perfeito? Então, uma coisa interessante. Esse é o meu convite a você sempre, uma análise tranquila, coerente, madura e intrínseca do equipamento para que você possa tirar carga, colocar carga e com isso, trabalhar à vontade com essas configurações aqui presentes. Perfeito? Estamos agora aptos para começar a trabalhar os dois ensaios, vazio e curto-circuito, e começar então a calcular esse diagrama elétrico. E aí, meu amigo, os horizontes se escancaram para a gente. Ok? Um grande abraço, até o próximo módulo, saúde e paz.